Quero convidar aqui a Ana Tigresa, nossa pastora de Belo Horizonte. Glória a Deus. Ela está aqui por um propósito, né? Igreja Batista Getsemane, pastor Jorge Linhares, liberou ela, abençoou ela, e ela está aqui com a gente, é jornalista do ministério do pastor Jorge Linhares, ela é editora e escritora dos livros, ela corrige os livros do Jorge Linhares, ela trabalha na administração, comunicação e jornalismo da Getsemane, amiga, aliançada, mulher de Deus. A gente tem uma aliança linda. E ela escolheu Goiânia. E em Goiânia escolheu o Ministério Atos para lançar seu livro. Aplauda Jesus, que é benção demais. E antes de fazer o lançamento oficial do livro, ela quer compartilhar algo do livro com a gente. Então, minha pastora, a casa é sua, o ambiente já está liberado. Sinta-se em casa. E que o Senhor possa contribuir com a gente. Em nome de Jesus. Fiquem em paz. Não precisa não. Boa noite, povo santo. Paz seja convosco, amém? Quanto a gente mais ama, mais nervoso a gente fica. E o nível de nervosismo está assim, sabe? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Quero louvar o Senhor pela vida desses pastores que tanto abençoam a minha vida. Muito obrigado. Eu sou grata a Deus por tê-los colocado em meu caminho. Deus sabe o quanto eu sou grata pela sua vida, pastor Glenn, pastora Juliana. Obrigada pela palavra que a senhora liberou lá atrás para mim, de paz. Louvado seja Deus por essa igreja fofa de mideso que eu gosto tanto, Jesus. Eu louvo a Deus porque realmente aqui eu me sinto em casa. Louvo a Deus pelas amizades preciosas que Ele tem me dado aqui. Pastor Douglas, pastora Fernanda, que eu admiro muito, pastor Sandro, pastora Fabíola, todos os pastores, pastor Sebastião, eu tive o privilégio de conhecer, pastor Gines, profeta do Senhor, tão cheio da unção, que realmente fala, Deus fala através da vida dele. Pastor Silvio, pastora Vanessa, obrigada pelo carinho e atenção. E toda essa igreja de Atos, eu poderia passar aqui 1000 anos falando e eu não conseguiria demonstrar o tamanho da minha gratidão a essa igreja e o tamanho do meu amor por essa igreja. Eu louvo a Deus, e realmente é verdade o que eu disse inicialmente. Quanto maior o amor, mais nervoso a gente fica, porque é grande a responsabilidade, o nível é alto, as palavras são tremendas, Deus usa muito, Deus se manifesta muito nessa igreja. Quero agradecer a vida do Bozano e da Janaína, muito obrigada pelo papo gostoso, pela carona, por tudo. Agradeço também a esse casal de amigos, o Júnior, a Leandra e a Peroline, que estão me acolhendo lá. A Peroline que me dá a honra de eu dar o dedo para ela morder, passar a noite mordendo depois que a gente chega daqui. Eu louvo a Deus pela vida da Peroline. Amém, gente? E, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que... A honra, assim, eu não tenho como falar e manifestar realmente o sentimento de gratidão que eu tenho no meu coração por tudo que Deus está fazendo. E eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de poder compartilhar essa bênção com esta igreja, nesta igreja, poder fazer daqui... Esta é a primeira igreja, é realmente um lançamento, é a primeira igreja em uma igreja. Eu fiz o lançamento do livro em um momento que não foi numa igreja, lá em São Luís do Maranhão, eu tive a oportunidade... queria chamar aqui as crianças que se dirijam à sua salinha para que, até 9 anos, para que tenha seu momento de adoração especial com as professoras lá na sua sala. Deus abençoe, que elas cresçam na graça, na sabedoria, na estatura, na unção e que transbordem na presença do Espírito em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Glória a Deus. Como o pastor Glenn disse ontem, sem correr. Está molhado, parece que lá fora. Cuidado para não escorregar. Olha aí, ó. Sem correr. Aí tem criança que vai sambando, porque os pés não conseguem parar. É incrível isso, né? Deus nos conserve essa energia para o resto da vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E como eu ia dizendo, esse é um momento muito especial. Eu tive a oportunidade de lançar um livro
lá em São Luís, não numa igreja. Eu tive problemas para lançar o livro em alguma igreja, porque eu tive problemas com a transportadora e acabei organizando num local particular com uma amiga minha, foi bênção. Mas de igreja mesmo, esta é a primeira que eu tenho a oportunidade de compartilhar com os irmãos e com uma igreja que para mim é realmente uma família. E isso é um presente de Deus na minha vida, é um presente de Deus o que está acontecendo aqui. Muito obrigada pelo espaço concedido, por nos confiar esse lugar. E eu queria só, nesse breve momento, dizer que essa foi uma palavra que Deus me deu. É mais um livro, não é nenhuma coisa extraordinária. Eu penso que todas as vezes que nós, pastores, subimos aqui para ministrar, por maior que seja a graça, a gente fala de coisas que muitas pessoas já sabem, muitas pessoas já ouviram. Muitas pessoas já receberam, e você vai viver na igreja do Senhor aquele ditado de recordar é viver. E com Deus, de fato, recordar é viver. E a palavra dele, quanto mais a gente recorda, mais a gente vive. E este é mais um livro, dentre tantos que existem por aí. Talvez o menor de muitos outros, muitos bons que existem por aí. E que Deus está me dando o privilégio de compartilhar com os irmãos da igreja. Ele está escrito há 2 anos. Há 2 anos o livro está escrito. E eu não podia deixar de fazer constar nos agradecimentos do livro o Ministério Atos. O pastor Glenn e a pastora Juliana estão lá nos agradecimentos, porque foram pessoas que entraram na minha vida e fizeram parte dessa jornada, e eu louvo a Deus por cada letrinha construída ali naquele lugar. Ele já estava escrito e nós tivemos a oportunidade de publicá-lo agora. Deus nos deu essa iniciativa de dizer, vou fazer, fechei o olho e mandei. E é uma mensagem sobre o testemunho de João Batista. A palavra de Deus diz que os fariseus, eles foram ao deserto, onde João ministrava, para perguntar uma coisa simples para ele. Quem és tu? Por isso o título do livro é Quem és tu? E o que nós abordamos no livro é o poder do autoconhecimento, entendendo o poder do autoconhecimento por meio da vida de João Batista. Se nós formos analisar o testemunho desse homem, nós vamos ver que ele não foi um simples precursor do Senhor Jesus, o que já é muita coisa. Tem muita história de João Batista para a gente conhecer, e para que no meio dessa sociedade que vive uma grave crise de identidade, para que a gente possa olhar para alguém que é um tremendo exemplo e dizer, eu preciso me conhecer e eu preciso saber quem eu sou em Cristo. João Batista, pela graça de Deus, ele nos dá o caminho das pedras para que nós possamos trilhar no caminho do poder do autoconhecimento. E hoje eu queria compartilhar um pedacinho, por um breve momento, um pouco do que a gente aborda no livro. Para que a gente possa falar de João Batista, eu queria antes falar um pouquinho da história dos pais de João Batista. Um pouquinho de uma visão, como tem um dos capítulos que se chama no livro, de uma visão externa sobre João Batista, que acaba explorando um pouco quem eram seus pais. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 13. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Todos acharam? Amém, gente? Amém. Diz assim a palavra de Deus, para que sejamos breves. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem chamarás o nome de João. Feche aí a palavra, feche seus olhos também, coloque a mão sobre o seu coração rapidinho. Senhor Jesus Cristo, Deus de graça e misericórdia, nós te pedimos que neste momento prévio, tu venhas falar conosco. Sabemos que tu vais falar muito mais através da vida do pastor Sandro. Mas te pedimos que nesta hora, tudo que for falado aqui, seja direcionado pelo teu Espírito Santo. Seja ministrado pelo teu Espírito Santo.
Meu Deus, em nome de Jesus, que nada seja, Senhor, para promover uma glória humana, mas que tudo seja, meu Deus, para promover a Tua glória em nosso meio. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, por isso nós abrimos o coração para Ti, para que Tu continues falando conosco, através da Tua palavra, através, meu Deus, da Tua visão, da Tua mensagem aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, assim nós te pedimos e já te agradecemos para a glória do Teu santo nome. Amém? E eu gostaria, neste momento, de falar um pouquinho sobre Deus se lembra. Deus se lembra. A palavra de Deus diz que quando Lucas decide registrar os fatos que acompanham a vida do Senhor Jesus Cristo, ele resolve fazer esse compêndio para dirigir a palavra a alguém que aparentemente era o patrono dele. E ele começa dizendo, olha, Teófilo, eu quis te escrever para que você tome plena consciência, para que você esteja plenamente embasado na verdade sobre os fatos que a gente falou e que formam a sua fé, que são aquilo que fazem que você seja realmente um crente, que você tenha fé nas coisas que você ouviu. Eu quero que você ouça, eu fiz uma pesquisa minuciosa. E ele começa, antes de falar do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele começa falando sobre o nascimento desse personagem maravilhoso, que se chama João Batista. E ele fala sobre os pais de João Batista. E para falar sobre os pais de João Batista, ele vai situar o tempo em que essas coisas se deram. Falando sobre o reinado de Herodes, o Grande, Lucas diz que nos dias do rei Herodes, existia um casal, existia um sacerdote, que se chamava Zacarias, cujo nome significa, conforme o original hebraico, Deus se lembra. Quando Zacarias nasceu, logicamente, para ele ser sacerdote, ele precisava ser da tribo de Levi, ele precisava ser descendente de Arão, ele precisava vir da linhagem de Arão para que ele pudesse realmente trabalhar no sacerdócio. E a palavra de Deus diz, Lucas registra sobre a vida de Zacarias, que Zacarias era um homem altamente temente a Deus. Ele se casou com uma mulher chamada Isabel. Quando eles se conheceram, o que a Bíblia nos faz entender e compreender é que esse era um casal, olhando nas entrelinhas a gente consegue enxergar que esse devia ser um casal extremamente honrado e amado pela sociedade de sua época, porque Lucas registra que além de Zacarias ser um sacerdote do turno de Abias, por que turno de Abias? Abias era o oitavo, era um sacerdote que respondia inicialmente desde os dias de Davi, pelo oitavo turno. Nesses dias, os sacerdotes eram divididos em 24 turnos, 24, porque tinha muito sacerdote. O templo era um só, e os sacerdotes eram vários. E de repente, desde os dias de Davi, eles precisavam ser divididos em turnos. E para que eles pudessem servir no templo, existia todo um esquema, toda uma estratégia para que eles pudessem realmente organizar a administração do templo. E para que eles pudessem se dedicar ao templo. Eles eram 24 turnos, cada turno tinha vários sacerdotes. E cada turno só podia servir no templo 2 semanas no ano. Está dando para compreender? Uma semana no primeiro semestre, uma semana no segundo semestre. Eles só conseguiam servir ao Senhor para organizar as coisas do templo, manter a chama do altar acesa, manter o fogo que não podia se apagar aceso, entrar no lugar santo e organizar as coisas, organizar tudo que tinha ali, queimar incenso. Cada turno só podia entrar 2 vezes no ano. Cada uma dessas vezes, uma semana. Era um privilégio grandiosíssimo quando um sacerdote era escolhido para queimar o incenso. A história hebraica nos mostra que dificilmente, dizem alguns estudiosos, dificilmente um sacerdote era escolhido. E quando este sacerdote era escolhido, é porque além de ser um homem muito honrado, ele era alguém que era escolhido dentre um grupo seleto de pessoas dentro do sacerdócio. Esse homem que fosse escolhido para queimar o incenso e acender o incenso no templo, incenso esse que representavam as nossas orações, que sobem até o trono de Deus, esse sacerdote, se ele tivesse essa honra uma vez na vida, ele nunca mais teria essa honra. Então era um negócio assim, era o momento da vida de um sacerdote. Era
a hora da vida de um sacerdote. E Lucas registra na sua palavra, no seu relato, que quando Zacarias estava servindo ao Senhor, quando ele veio na tribo de Levi, quando ele veio como para ser sacerdote nesta terra, ele se casou com essa mulher chamada Isabel. Diz a palavra de Deus que ambos eram muito tementes a Deus. E eles eram completamente comprometidos. Eles eram aliançados. Eles eram a viva. Eles eram aliançados. Eles eram completamente comprometidos com o mandamento do Senhor. Eles eram completamente comprometidos com a palavra de Deus, nas coisas do Senhor. Porque não existe avivamento sem palavra. Não existe avivamento sem Bíblia. Não existe avivamento sem o conhecimento do Altíssimo, que nós recebemos principalmente através da palavra de Deus. Não existe. E a palavra de Deus diz que esse era um casal que eu vejo como avivado, porque eles eram completamente comprometidos com a aliança da palavra. Eles eram, diz Lucas, completamente irrepreensíveis nos mandamentos do Senhor. Pastor, eles eram sem pecados? Claro que não, você sabe que não. Eles tinham os seus pecados, mas era um casal acima da média. E eu fico imaginando quando eles se casaram, como a sociedade não lançou expectativas sobre eles. Esse casal é de Deus demais. Não, eu vou virar para cá, porque aqui está eu, parece que eu estou falando de mim, fica esquisito. Esse casal é de Deus demais. Rapaz, que coisa, olha! De repente você conhece esse casal, e é aquele casal que cresceu na igreja. E Lucas ainda dá um plus. Ele diz assim, e Isabel, a mulher de Zacarias, ela era descendente de Levi. Sabe o que Lucas está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, que conforme a cultura judaica, na época, além do cara ser sacerdote, que já era um negócio muito prestigiado, porque ele era privilegiado por ter nascido numa tribo, ter sido descendente de Arão, dos filhos de Arão, fazer parte de um daqueles turnos maravilhosos. Além disso, se ele tivesse a sorte de se casar com uma mulher descendente de Levi, é como se aquela família, conforme a cultura, não tem nada de lei falando sobre isso, mas conforme o pensamento cultural da época, é como se aquela família tivesse passado, sei lá, entendo o que eu vou dizer, tivesse passado 2 vezes na fila da unção, do sacerdócio, é como se aquela família fosse realmente sacerdotal. Fulano é sacerdote, e ainda casou com uma mulher que é descendente de... Rapaz, a família é sacerdotal na certa. E eles se casam, e eles são um casal acima da média. Então, qual é a expectativa que a sociedade da época vai lançar sobre aquele casal? As mais altas. As mais altas possíveis. Imagina os filhos desse casal quando nascer. Porque fulano de tal... é um amor de pessoa. A mulher, a virtude em pessoa. Quando esses filhos nascerem, gente, e filhos, conforme a cultura judaica, na época também, eram tidos como se fossem, até hoje ainda é, a herança do Senhor. Nós concebemos essa ideia, é verdade. O contrário disso, a ausência de filhos, é como se aquela família não tivesse a bênção de Deus. E de repente aquele casal casa. E eles saem contando com as maiores expectativas de todas as pessoas ao seu redor. Mas quando eles chegam no casamento, eles enfrentam uma dura realidade. A realidade de que eles seriam julgados pela mesma sociedade que os tinha em alta consideração, eles seriam julgados como um casal não tão abençoado assim. Como é que é? Isabel é estéril? Já tem o quê? Uns 6 meses que eles casaram e os meninos ainda não vieram? Rapaz, já passou 1 ano e os meninos ainda não vieram. O quê? Eles ainda não conseguiram gerar filhos. Então eles podiam fazer o que quisesse. Eles podiam ser os homens, eles podiam ser o casal mais temente a Deus que existia naquela oportunidade. Eles podiam ser cheios de unção, eles podiam falar profecia à vontade, eles podiam ter a palavra na ponta da língua, saber todos os endereços. Eles podiam saber de tudo. Mas se não tivessem filhos, algumas pessoas já começariam a olhar para eles com dificuldade. Já começariam talvez a julgá-los, a unção por aí não é lá, essas coisas. E eles passaram anos, vários anos, nessa situação. Lucas termina o relato dele falando sobre essa parte da vida desse casal, de que Isabel, além de ser descendente de Levi, quando ela se casa com ele, ela descobre que ela era estéril. E esse é um dado importante que Lucas está dando na história da vida de João Batista, começando pelos seus pais. Ele está dizendo, aquele casal enfrentou dificuldades. Aquele casal casou como se, por exemplo, eles fossem um casal formados na igreja. Eu conheço esse menino aqui desde pequenininho, uma bênção.
Na escola bíblica não dava trabalho, ele participava das aulinhas, ele chegou a ser monitor da tia da escola bíblica, ele dava todas as respostas, o menino sabia a Bíblia desde pequeno. Essa menina também, meu Deus do céu, ela sempre foi cheia da unção, uma menina obediente, bonitinha, lacinho na cabeça, toda fofinha, cuticute, cheia do Espírito Santo. E de repente eles casam, fazem parte do grupo de jovens da igreja, e no grupo de jovens eles tocam o horror, no bom sentido. Eles vão, eles incendeiam a igreja, aqueles jovens que são cheios de vida e cheios do Espírito Santo, que não vivem só de movimento. Imagina só um casal desse. E um dia, Deus apresenta um para o outro. Eles começam a se olhar de um jeito diferente e dizem, olha, eu vou receber você na minha vida, você vai me receber na sua vida e a gente vai casar. A igreja fica em festa. Nossa, sabe quem vai casar? A jovem mais linda e mais cheia do Espírito Santo com o jovem mais bonitão, mais sarado e mais cheio do Espírito. Não tem como dar errado. Já deu certo. E de repente esse jovem se casa. Qual é a expectativa da igreja? É que seja um jovem que vai, sei lá, de repente para o campo missionário, que eles vão ganhar o mundo para Jesus, que eles vão talvez plantar aquela igreja que vai, sabe, ser um estrondo, e de repente, não é estéreo, não tem tanta unção assim. Já pensou? E já pensou a vergonha que esse casal enfrenta? Agora Zacarias, como homem de Deus, o que ele faz diante disso? O que um sacerdote do seu lar faz quando ele descobre um problema na mulher dele? Ele larga ela. Pastora, vou largar essa mulher que ela é depressiva, só vive chorando. Rapaz, não aguento mais. Pá, vou largar. É isso que ele... Não. É isso que ele faz? É isso que um homem, um sacerdote do seu lar faz quando ele descobre que a esposa dele tem um problema? Não. Não é isso que ele faz. Ele não larga, ele não joga fora como se ela fosse um pedaço de papel amassado. Ele não se desfaz da esposa porque ela não serve mais. Ele não está insatisfeito com ele porque ela é doente e ela está trazendo de repente vergonha para dentro da casa dele, não. Porque ele, como um bom sacerdote do seu lar, ele entende que a vergonha dela é vergonha dele, o problema dela é problema dele, porque eles são um só em Cristo, e em Cristo tudo que diz respeito à sua vida vai dizer a minha também. Então um sacerdote do lar, um verdadeiro sacerdote, ele começa por aí. Uma verdadeira mulher de Deus, ela começa por aí. O meu cônjuge está com problema? É na alegria e na tristeza. Aquilo que eu falei diante de Deus no altar, não foi só para eu vestir o vestido branquinho, bonitinho, e sabe, fazer bonito na festa. Não, é na alegria, negão, e na tristeza também, negão. É na saúde, bonitão, e na doença também, lindão. É assim que vai ser até que Deus resolva mudar a situação. Ou curando alguém nessa história, ou levando alguém dessa história. Vai ser assim. Casamento é isso aí. Não quer viver desse jeito? Não casa. Porque Deus é sério. E Ele espera que você comece a sua família com essa mesma seriedade. A palavra de Deus então diz que Zacarias vai fazer o quê? Eu penso, eu posso conjecturar junto com você, que ele deve ter orado pela esposa dele. Assim, por exemplo, como Isaac orou. Quando ele viu que Rebeca era estéril. A palavra de Deus diz que ele orou, e ele orou por 20 anos, porque o problema dela era o problema dele. E ele foi orar pela mulher dele, ao invés de reclamar, ao invés de dizer que ia largar, ao invés de dizer que essa mulher não presta, ao invés de dizer esse marido não me serve mais. Quando eu conheci ele estava montado na grana, ele tinha uma bela de uma empresa, e de repente a empresa quebrou. Eu vou procurar outro. Ninguém faz isso quando tem Cristo na vida. É junto. E ele foi orar por ela. Penso eu que Zacarias, no começo do seu ministério, da sua vida conjugal, deve ter feito a mesma coisa. E orou, e orou, e orou. Só que tem uma época, como diz a palavra de Deus, a esperança demorada, ela dá uma enfraquecida no coração legal. E aí, de repente, nós podemos entender que ele pode ter se desanimado. Ele pode talvez ter se cansado de orar. Eu já oro há tanto tempo. Talvez, a gente pode entender isso. E lá na frente a gente vai entender por quê. E de repente ele vai dar uma baixada na bola, talvez. Mas a vida continua. E é aí que eu vejo o porquê de Lucas dizer que Zacarias, ele era um homem acima da média. Ele era um homem comprometido com a palavra. Ele era um homem comprometido com aquilo que ele pregava. Porque mesmo desanimado, o que ele fazia? Ele descontava na igreja. Ele dizia, estou desanimado, não vou para a Viva. Estou desanimado, eu não vou não para esse negócio. É mais um evento da igreja, eu estou cansado. Não, ele ia.
E ele servia em todos os turnos de Abias, e ele se levantava, e ele ia, e quando chegava a vez do turno dele, ele estava lá junto com os outros sacerdotes. Chovesse canivete, fizesse chuva, fizesse sol, lá estava Zacarias servindo a Deus, e os anos foram se passando, e Deus não foi respondendo, a situação não foi mudando, a vergonha foi continuando, mas enquanto tudo estava do mesmo jeito, Zacarias continuava servindo a Deus. Até que teve um dia em que o turno de Abias, nos dias do rei, do grande rei Herodes, nesses dias, foi escalado para organizar as coisas do templo. E diz a palavra de Deus que coube a sorte a Zacarias acender um incenso. Olha que coisa maravilhosa. Uma oportunidade que ele só teria, como eu disse aqui anteriormente, uma única vez na vida. Quem vai acender o incenso? Coube a sorte a Zacarias. Não por um motivo qualquer, mas porque Deus viu a trajetória dele. Não foi o cara que ficou animado de repente. Não foi um cara que ouviu uma palavra e saiu daqui às lágrimas dizendo, oh meu Deus, que palavra, a partir de hoje minha vida muda. E daqui a uma semana já vem todo o desânimo, já vem toda a derrota, já vem toda a tristeza. E a mesma pessoa de antes. Não foi essa pessoa levada por movimentos. Foi uma pessoa que se manteve firme. Até que um dia Deus resolveu conceder uma honra especial no ministério dele. Foi um negócio assim que de todo dia. Deus não está respondendo não, mas hoje é dia de ir lá, e hoje é dia de organizar, hoje é dia de cumprir com o meu ofício, e é isso que eu vou fazer. Deus ainda não me mandou filho não. E a velhice foi chegando, e quando ele já estava velho, a palavra de Deus diz que nesse dia, coube a sorte a ele, nesse dia que você se levanta, que parece que nada vai acontecer, mas você resolve continuar servindo a Deus do mesmo jeito. Nesse dia que você se levanta, e às vezes você até ora dizendo, essa oração de hoje não valeu, mas Deus está preparando uma resposta para te dar do mesmo jeito. Nesse dia que você se levanta, que você vai dobrar o seu joelho, ou que você vai fazer uma oração de dízimo aqui na igreja, que parece que é só mais uma, mas Deus está construindo uma história por detrás desse dia, do mesmo jeito. Nesse dia, Zacarias foi escolhido para uma honra especial. Zacarias, é você, vai acender o incenso. Vai, e é curioso como Deus faz com que Deus o tempo todo ele dá tapa com luva de pelica na cara das pessoas, não é verdade? Porque um homem que aparentemente não tinha suas orações respondidas, é aquele que Deus vai escolher para acender o incenso, o símbolo das orações que sobem a Deus. Olha que coisa impressionante. Parece que ele não tem as orações respondidas, mas Zacarias, é você, que às vezes a sociedade está dizendo aí que ninguém te ouve, ninguém te quer, ninguém te ama. Foi você que Deus escolheu para simbolizar que as orações sobem até o trono dele. A palavra de Deus diz que Zacarias foi. Eu fico imaginando que ele deve ter se arrumado todinho. Deve ter arrumado a estola sacerdotal bonitinho. Deve ter derramado os melhores óleos. Deve ter tido todo aquele capricho. E foi lá. E de repente, ele entrou com os sacerdotes. Mas na hora de acender o incenso, os sacerdotes saíam. Era o costume que os sacerdotes saíssem. E só ficasse dentro do templo aquele que ia acender o incenso. Eles saíram. Zacarias fica sozinho. Ele vai acender o incenso. E de repente, nesse dia, que parece um dia comum, o que acontece? Vem ninguém mais, ninguém menos que o anjo Gabriel. E vem falar com Zacarias e dizer, e aí Zacarias? Zacarias, muito tranquilão, acendendo o incenso, fazendo as orações. Uma das orações que provavelmente muitos eles faziam, era para que viesse o Messias. E de repente ele lá acendendo o incenso, ele abre o olho, e ele enxerga, à direita, um anjo. A palavra de Deus diz que ele treme na base, ele se turba, ele fica todinho nervoso. Eu também ficaria, lógico, marmanjão daquele tamanho, me olhando, eu orando sozinha. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Senhor, recebe meu... Era a primeira oração que eu faria. E o anjo diz, Zacarias, mas quando é de Deus, irmãos, a gente sempre treme na base, porque Deus é Deus. Daniel, homem muito amado, o anjo veio falar com ele, ele deu uma tremenda, pá, caiu no chão. Foi preciso, levanta meu filho, você é muito amado, não fique com medo não. Daniel, imagina eu, lógico, eu ia cair na hora, meu Deus, me ajuda, Senhor, qual foi a besteira que eu fiz dessa vez? E aí Gabriel traz, mas quando é de Deus, por mais que a gente tema, a paz de Deus, ela excede realmente todo entendimento. O anjo tratou logo de trazer paz ao coração de Zacarias, dizendo, Zacarias, não temas, tua oração foi ouvida,
e tua mulher, Isabel, vai ter um filho. Aqui eu entendo que uma das orações que Zacarias, com certeza, fez em algum momento da vida, foi, Deus me dá um filho. Porque se você for pegar o que o anjo está dizendo, vamos lá, acompanha a tia Ana. E aditiva, coordenada aditiva, vai somar duas frases, elas têm que ter sentido uma com a outra. Então, Zacarias, o anjo está dizendo para ele, tua oração foi ouvida e tua mulher vai ter um filho. O que ele está querendo dizer com isso? Se Zacarias tivesse pedido, Deus, quando eu chegar de viagem lá em Goiânia, eu quero comer carne, como eu fui muito bem atendida ontem nas minhas orações, glória a Deus por isso. O anjo teria dito, Ana, não te preocupes, no almoço, a tua oração foi ouvida e tu vais comer churrasco. E eu comi com vontade, a gente viu, foi ótimo. Fez, estava amarrado de curto. E de repente eu chego lá e encontro aquele, glória a Deus. Ana, tua oração foi ouvida e tu vais comer churrasco. É porque eu pedi churrasco. O anjo vira para Zacarias e diz, Zacarias, tua oração foi ouvida e tua mulher vai ter um filho. O que foi que ele pediu, gente? Foi um filho. Com certeza, pode não ter sido naquele dia, mas com certeza em algum momento da vida de Zacarias, talvez quando ele estava recém-casado, ele pediu um filho. Só que o tempo passou. E Zacarias agora já estava velho. E vem um anjo dizer, tu vais ter um filho, rapaz. Agora deixa eu te falar, esse filho não vai ser qualquer um não. O menino vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Ele vai chamar os imprudentes à prudência. Ele vai ser o precedente do Senhor. Ele vai preparar os caminhos do Senhor. Ele vai ser grande nessa terra. Quando o anjo diz isso para Zacarias, a resposta de Zacarias qual é? Mas como vai ser isso? Porque eu já sou velho. Meu irmão, a máquina, assim, sabe, o óleo já está gasto, ela já não está mais lubrificada daquele jeito, o negócio já está meio para lá do que para cá, como está quase passando. Eu já estou velho. Minha véia também já é véia. E aí, como é que vai ser isso? Ele responde de um jeito que, às vezes, nós, que somos chamados para o ministério, temos que tomar muito cuidado. Ele está respondendo na lógica dele. Porque se você for comparar a resposta de Maria, mãe de Jesus, é uma moça, é uma jovem. E é aí que a gente, que vai ficando mais jovem há mais tempo, para não dizer mais velho, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque os mais jovens, eles questionam. Mas questionam assim, como? Não é como no sentido de eu duvido, é como no sentido de como que eu posso colaborar com você para eu fazer. Aí que a gente tem que, às vezes, observar e aprender com a geração mais nova. Como? Pastor, você quer... Como, pastor? Como? Me diz, é para chegar e dizer assim, como que eu posso colaborar para isso acontecer? Não é questionando no sentido de não acreditar. E de repente, o anjo, a resposta do anjo é toda favorável para Maria. Ele só falta dizer, ô bebezinha, olha, o Espírito Santo é todo carinhoso. Agora, com Zacarias, sacerdote já, marmanjão velho, rapaz, o anjo dá uma segura nele. Ele diz, ô Zacarias, como é que é? Rapaz, meu nome é Gabriel. Rapaz, me respeita. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Eu assisto diante de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Rapaz, tu põe a mão na consciência, Zacarias. Rapaz, tu é um sacerdote aí há não sei quantos anos. Sabe quem eu sou? Gabriel, meu gabinete é coladinho com o homem lá em cima. Eu assisto diante de Deus. Deus, a mensagem que eu estou trazendo para ti é tão importante que Deus não mandou. Com todo respeito aos carteiros que trabalham, que louvado seja Deus, entregam a correspondência na rua. Mas Deus não mandou um carteiro que entrega a correspondência na rua. Deus mandou o diretor dos Correios. E de repente você vem aqui questionar, rapaz, você está falando com um homem de verdade. A partir de hoje, você vai ficar mudinho, da Silva. E ele fica mudo. Porque Zacarias questiona, mas ele não questiona mais como um jovem questiona, como uma Maria jovem questiona, como uma geração jovem questiona. Ele está questionando na sua lógica, ele está questionando na sua teologia, ele está questionando naquelas coisas que a gente aprende, que de repente, sabe? Eu acho que todo mundo tinha que fazer um curso de teologia, mas a primeira oração que a gente tem que fazer quando a gente entra é, Deus, não me deixa perder a inocência da fé. Todos, eu acho. Porque a gente vai... Aí o homem vai acrescentando coisas, e a gente vai ficando inchado daquelas doutrinas. Doutrinas que não melhoram o nosso caráter.
doutrinas que não nos ajudam a ter mais intimidade com Deus, doutrinas que só nos pesam, só nos ajudam a falar empoladamente, a falar filosoficamente, e de repente parece que Zacarias está mais ou menos nessa toada. Como? Eu sou velho geneticamente, olha, humanamente isso não pode acontecer. E o anjo diz: Zacarias, fica calado e vê se tu volta lá para o começo. E ele é obrigado a ficar calado. Mas uma coisa que é interessante de Zacarias é que ele vai para casa. E quando ele vai para casa, ele faz do jeitinho que o anjo mandou. A minha mulher vai ter um filho, então eu vou fazer um filho. É o que eu vou fazer. Ele vai e faz um menino. Não é verdade? E a mulher dele engravida. E de repente a bênção de Deus começa a se gerar. Ela começa a crescer, mas por 5 meses eles escondem. Eles não falam nada para ninguém, porque tem o tempo certo de compartilhar aquilo que Deus já está gerando em você. A palavra de Deus diz que então até que o dia eles recebem Maria, parente de Isabel. E o menino que Isabel carrega no ventre, ele já dá sinais de quem verdadeiramente ele é na presença de Deus. Ele confirma tudo que o anjo disse para o pai dele. Quando ele ouve a voz de Maria falar com a mãe dele, a palavra de Deus diz que ele começa a saltitar, que ele começa a passear no ventre da mãe dele, e de repente a mãe dele começa a glorificar por causa dele. Ela diz: salve agraciada, cheia de graça, a que devo a honra da mãe do meu Salvador entrar na minha casa, porque desde a hora que tu entraste na minha casa, e que a criança que está no meu ventre ouviu a tua saudação, ela não cessa de glorificar ao Senhor, meu Salvador, dentro da minha barriga. E aí ficou Jesus e João naquele bate-papo gospel. Pai João, e aí? Estou quase nascendo, vou preparar. E ficou naquele negócio. Passaram-se os meses, chegou o tempo de Isabel dar à luz ao menino. Ele nasce. A palavra de Deus diz que aquela vizinhança, aqueles parentes que antes desconfiavam da unção, provavelmente, tem uma vergonha aí. Esse casal tem algum problema. Agora são os mesmos que vão para a casa de Isabel, se alegrar com ela. E eles chegam dizendo: Deus visitou essa família com grande misericórdia. Quando eles chegam dizendo isso, eles estão comprovando que o anjo falou para Zacarias, que é verdade. Porque o nome João vem do hebraico Yohanan, que é a junção de 2 palavras, Yahvé e Xanã, que significa Deus é gracioso. Deus visita o seu povo com misericórdia. E de repente os vizinhos, sem saber qual seria o nome da criança, eles já chegam dizendo: Deus visitou vocês com misericórdia. Eles chegam falando o significado do nome da criança, que eles ainda nem sabiam. Mas tinha um problema na cultura judaica. Eles tinham que colocar o nome de algum ascendente familiar no menino que estava nascendo. E de repente eles queriam dar o nome de Zacarias para o menino. E a mãe diz: não, de jeito nenhum, o nome dele vai ser João. E eles perguntam: não, coitada, ela deve estar, sei lá, acabou de parir, deve estar doidinha da cabeça, vamos perguntar para o pai. Ei, pai, qual é o nome do menino? Ele, sem poder falar, ele pede uma tabuinha para escrever. E agora ele se submete a toda a visão, não mais a dele, não mais a da teologia dele, não mais a da lógica dele, não mais a dos cabelos brancos dele, não mais a da experiência dele, mas agora, no auge da sua velhice, Zacarias, ainda que calado, vai se submeter novamente à visão de Deus. E ele vai escrever na tabuinha: o nome dele é João. A Bíblia diz que assim que ele escreve, assim que ele volta às suas origens, e que ele se submete à visão inicial de Deus, a Bíblia diz que ele abre a boca. E a primeira coisa que ele faz quando ele abre a boca é glorificar a Deus. E quando ele glorifica a Deus, ele faz jus ao significado do nome dele. Porque ele começa a dizer: Deus se lembra. Assim como o seu nome significa, Deus se lembra. Deus se lembra de visitar o seu povo com misericórdia. Deus se lembra de cumprir as suas promessas. Deus não esquece as orações que nós fazemos. Fique de pé no seu lugar. Deus te trouxe aqui e me trouxe aqui. Além de todo o bombardeio espiritual que a gente já recebeu aqui ao longo desses 2 dias. E está só no 2º dia. Além de cada palavra rica que a gente recebeu aqui. De compromisso, de aliança, de avivamento. De priorizar a vida espiritual. De tudo que a gente já recebeu, de comer do melhor da mesa que o nosso Pai está proporcionando para a gente, de honrar o Senhor e amar ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas, de ir realmente do monte ao templo e fazer esse caminho imprescindível para todo cristão.
depois de tudo isso, Deus nos trouxe aqui para nos dizer uma coisa. Sabe aquelas orações que você fazia quando você estava lá no começo da sua caminhada? Sabe quando seu coração ardia, incendiava? Quando você conheceu Cristo? E que você leu na Bíblia que um dia Maria Madalena viu um anjo e ela ouviu um anjo. Sabe aquelas orações que você, quando você lia a Bíblia, você falou, oh Deus, eu queria passar por uma experiência dessa. Faz eu ver um anjo também. Me faz ouvir a tua voz também, Senhor. Me faz. Sabe? E os anos foram se passando. Sabe aquelas orações que você fazia pelo seu casamento lá no comecinho da sua caminhada? Sabe aquelas orações que você fazia para que Deus revelasse o seu ministério lá no comecinho da caminhada? E 5 anos se passaram, 10, 15, 20. Sabe aquela oração que ficou perdida lá no fundo do baú? Talvez você tenha se esquecido dela. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, eu me lembro. Eu me lembro do que você orou. Eu me lembro do pedido que você me fez. Eu me lembro do milagre que você pediu. O homem se esquece, mas eu, o Senhor, não esqueço jamais. E você pode, até quando você se depara com essa situação que ainda não foi respondida, você pode até pensar consigo próprio, mas o Senhor me esqueceu. Para isso tem um remédio, e ele está escrito lá na palavra em Isaías, no capítulo 49, a partir do versículo 13, Deus diz, é tempo de se alegrar, é tempo de sentar na mesa e comer do melhor, alegrem-se céus, alegrem-se terra, alegrem-se os montes, é tempo de alegria, porque o Senhor se compadeceu do seu povo, Ele consolou o seu povo, mas Sião diz, o Senhor se esqueceu. O Senhor me desamparou e Ele se esqueceu de mim. E aí Deus responde com esse versículo que nós tantos conhecemos. Pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho, do filho que ainda mama, a ponto que dela não se compadecer dele? Ainda que esta viesse a se esquecer, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Deus não se esqueceu da sua promessa. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu das orações que você fez. Por isso, participe desse Aviva. Participe dessa aliança que vive entre nós. Dessa aliança que nós temos com Deus que não esquece daquilo que Ele promete. Não esquece das orações que nós fazemos. Participe. Também pedindo ao Senhor para que Ele se lembre. Porque Deus se lembra. Deus se lembra de você. Deus se lembra do fruto do seu ventre. Deus se lembra daquilo que Ele ainda está gerando em você. Deus se lembra. Deus se lembrou de Isaías. Deus se lembrou de Zacarias. Deus se lembrou de Isabel. Mas pastora, por que teve que demorar tanto? Eu termino essa mensagem dizendo para você. Porque o filho da promessa sempre custa mais caro. O filho da promessa sempre custa mais caro. Mas, por mais que o tempo tivesse passado, a palavra de Deus diz em Gênesis, que ainda que Abraão tivesse que ter esperado tanto tempo, Deus se lembrou de Abraão. A Bíblia diz que ainda que Raquel tenha que ter esperado e passado tanta vergonha, com a irmã debochando dela ali, o tempo todo, e nasceu mais um filho, você não tem nenhum. Ainda que o tempo tivesse passado para ela, Deus se lembrou de Raquel. Ainda que o tempo, 20 anos, tivesse passado para Rebeca, Deus se lembrou de Rebeca. Deus me trouxe aqui para dizer para mim e para você nessa noite, eu me lembro de você. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor te ajude a compreender que Ele se lembra e que Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Deus te abençoe em nome de Jesus.